Oi, pessoal. Entrei já, será? Primeira vez que eu tô aqui, viu? Então, qualquer erro, por favor, desconsiderem ou relevem, né? Ah, pronto. Já tô vendo aqui algumas pessoas entrando. Vocês estão me escutando bem? Me digam se estão escutando, se tá tudo certo. Ótimo. Já recebi aqui o ok. Oi, mãe. Vamos agora esperar a Jarlen, né? Psicóloga Jarlen, pedir aqui a solicitação para a gente começar a conversar, né? O tom dessa live vai ser um tom de conversa, então sintam-se à vontade para entrar na conversa também, tá bom? E a ideia é ajudar, esclarecer, tirar dúvidas. Muita gente entrando. Carla, Cleuma, Dante. Oi, 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 oi. Socorrinha. Isso aqui é bom, né? Por isso que o povo tá viciado. Agora, peraí, que eu vou ver como é que eu faço pra chamar. Porque eu acho que é. Ela tinha que pedir a solicitação, né? Não? Peraí. Pronto. Pronto, pronto, Jarlin. Já mandei pra ti. Deu certo? Deu certo, agora deu certo. Olá, boa noite. Tá escutando Tá me bem? escutando? Perfeito. Tá? Ótimo. E você tá me escutando bem? Tô. Perfeito. Muita Então é gente. isso, vamos lá começar, né? Vamos, tá falhando um pouquinho o áudio. O meu áudio Falhou um pouquinho. Só um melhorou? instantinho. Deixa eu tentar aqui mudar pro 4G. Ver se melhora aqui. Qualquer coisa eu tiro o fone pra gente ver se fica melhor também. Acho que pausou aí a Jarlen. Vocês estão me escutando bem? Ela disse que não tá me escutando bem, que eu tô falhando. Como é que tá aí pra vocês? Sem som? Não tá saindo o meu som? É isso? Calma, a Jarlen tá voltando agora. Só um minuto, tá, gente? É isso mesmo, né? Essas ferramentas têm dessas. Voltou. Pronto, voltei. Melhorou? Acho que agora eu fico. Agora eu fico, é. Pronto. Tá todo mundo aqui dizendo que tá ouvindo bem. Oi, sócia. Emília Lopes entrou aí. Bom, gente, como é que vocês estão aí nesse confinamento, nesse isolamento, né? A conversa é sobre isso. E a ideia de falar sobre esse assunto surgiu em virtude da demanda que tem vindo até mim, de clientes e de amigos e de famílias, familiares, perguntando, querendo tirar dúvidas sobre algumas situações que estão vivenciando, né, de crise, de conflitos e também sobre dúvidas que surgem de casos novos também, mesmo que não seja da pessoa que esteja vivenciando, algumas pessoas querem saber o que fazer caso aconteça.
Então, a gente acreditando na interdisciplinaridade das áreas de direito, da psicologia, que na verdade são áreas complementares, né? O direito de família, eu sempre digo, ele não se faz sozinho. A psicologia é essencial no desenrolar da resolução de conflitos em si, né? Então, não é coincidência ser a Jarlen, ela é minha irmã, para quem não sabe, né? Mas essa é uma característica que menos importa aqui, porque é importante dizer que ela tem autoridade para falar sobre o assunto, e por isso que a gente juntos resolveu conversar, ter essa conversa aqui. E aí a gente acabou fazendo uma pesquisa e viu, e vocês sabem aí que as notícias é que nos países que já passaram o pico da pandemia, aumentou o número de divórcios, como na China, Nova York também. No Brasil ainda não se sabe o que vai acontecer, porque ainda estamos vivenciando esse pico, né? Como também aumentou o número de casos de violências domésticas, as pessoas que estão aí confinadas, que possivelmente já tinham um relacionamento abusivo, possivelmente já tinham um quadro de agressão, isso acabou se intensificando. E aí, por isso, nós estamos aqui para conversar o que pode ser feito para prevenir essa crise. Porque eu imagino, a Jarlene vai falar sobre isso melhor do que eu, que nós estamos vivendo uma crise, de fato, né? Tá todo mundo aí muito inseguro, tá todo mundo sem saber o que vai acontecer, tá todo mundo com muito medo, tá todo mundo com medo de ficar sem dinheiro também, porque não se sabe ao certo o que vai acontecer com a economia. Perdas já aconteceram, conflitos também, e então a gente precisa pelo menos tentar amenizar essas crises. O que a gente pode fazer, o que é possível fazer para amenizar essas crises, né? Algumas perguntas que me vieram foi do tipo, se pode entrar com o divórcio, né, nesse momento de suspensão do poder judiciário. Então, apesar de poder, porque o acesso à justiça ele está garantido em qualquer circunstância, é importante a gente falar que antes de tomar qualquer decisão nesse sentido, principalmente de casos que não tinham ainda se pensado nessa possibilidade de judicialização de uma crise, né, não é principalmente nesses casos que são casos que imagina-se que sejam circunstâncias do momento. Eu costumo dizer que o casamento ele tem uma lente de aumento. O que era bom, melhora, o que era ruim, piora. Justamente porque a convivência se intensifica. Então, a minha comparação é justamente essa para esse caso de isolamento social que estamos vivendo. A lente de aumento aí triplicou, quadruplicou. Então, eu imagino também que seja por isso que as crises estejam se potencializando. E aí, conversando com a Jarlen, ela vai já se apresentar e começar a falar. A gente imaginou que poderia vir aqui e tentar falar com vocês sobre como se prevenir, o que a gente pode fazer para promover relações familiares saudáveis, já que estamos todos confinados, né? Pelo menos na maior parte do tempo, mudamos nossa rotina e ela vai falar um pouco sobre isso e se vocês tiverem dúvidas, fique à vontade, como eu falei no início, para conversar, para entrar nessa conversa. Aqui o tom é de conversa, a gente quer tirar essa formalidade do direito, a intenção é essa, e ter um formato de roda de conversa. Então fique à vontade para vocês falarem e conversarem com a gente. E já fica à vontade para se apresentar e começar a falar aí. A gente vai também fazer meio que um esquema de perguntas, tanto eu para ela quanto ela para mim, se ela tiver. Vocês também podem mandar aí as perguntas de vocês, que na medida do possível a gente vai respondendo isso. Tá? Boa noite. Eu queria agradecer a oportunidade e o convite da Jardel e da Emília, né, que são advogadas do direito de família, para que eu pudesse estar aqui junto com a Jardel, que é minha irmã, né? Então, assim, eu até divulguei no meu Instagram que era um encontro épico, né? Que isso não estava previsto na nossa história, né? A gente se encontrar nessas áreas, né? Mas hoje a gente atua na área de família, eu como psicóloga, a Jardel como advogada,
e a gente tem muita afinidade de pensamento, né? Nossa linha de pensamento é um pensamento sistêmico, é um pensamento inclusivo, é um pensamento que busca a mediação, né? E não a competição. Então, essa afinidade de visão e de leitura faz com que a gente tenha desejo, né, de contribuir, Jardeli, com as pessoas, né, assim, que estão Isso. vivendo em situação de confinamento. Porque são questões que estão atravessando também a nossa vida, né? Nós também estamos mergulhados nesse mesmo contexto e a gente está também diante desses mesmos desafios. Só que eu, como psicóloga, preciso pensar sobre, né? E tentar, da minha forma, dentro da minha especialidade, contribuir para que as pessoas se adaptem da melhor forma a esse contexto, né? Que sem dúvida é um contexto de crise, e acho louvável, né, da parte da Jardel, da parte da Emília, que é uma programação que elas estão fazendo semanalmente, né, acho que quase que diariamente, de lives, né, onde elas, como advogadas, estão tendo essa abertura para contribuir dessa forma, né, não só atuando na ponta, que é recebendo, né, as demandas judiciais e conduzindo dentro do campo do judiciário, mas também contribuindo para acolher da melhor forma as famílias e as pessoas que procuram um advogado para uma solução jurídica, vamos dizer assim, né? Eu acabei não falando, mas depois eu complemento. Que assim, na verdade, o que eu sinto é que eu atuo numa ponta, ela atua na outra, né? Eu atuo numa ponta como terapeuta de casal, recebendo casais que estão vivendo crises terríveis e que chegam na terapia como a última opção, e na verdade o advogado, né, de família, ele já recebe o casal ou um cônjuge com a solução, escolhendo a solução pela separação, né? Então, muitas vezes, o consultório de psicologia pula-se para o escritório de advocacia, né? Às vezes eu chego a dizer assim, geralmente o casal, ele chega não acreditando mais, né? Ele já chega desacreditando. Ele já é tipo a última cartada do jogo, né? E nessa última cartada, ou vai dar certo ou não vai dar certo. E quando a gente É. a gente já sabe qual é a resposta, né? Então, assim, eu espero realmente que essa parceria ela se fortaleça, né? Tanto aqui entre eu e a Jardel, né? E entre esses campos da psicologia e do direito, mas que isso se torne, vamos dizer assim, uma prática, né? Um desejo mesmo que isso se torne uma prática, que a gente possa atuar cada vez mais em ressonância, né? Em consonância, essas duas áreas, para que a gente É o ideal. possa realmente evitar que tantos rompimentos aconteçam, né? E que se eles tiverem de acontecer, que eles aconteçam da melhor forma possível. Eles aconteçam com a menor consequência possível, né? O menor dano possível, na verdade, né? Porque a gente sabe que uma separação mal conduzida, né? Ela realmente pode gerar um problema que vai perdurar por muito tempo nessa família, às vezes por muitas gerações, né? Os danos são muito grandes, né? Então, alguém do É um direito, processo extremamente desgastante, né? Não tem como um processo de separação. E quando geralmente vai ser judicializado, existe um litígio muito grande. E é desgastante demais. Quando se tem filhos, principalmente, porque a briga nunca gira em torno do melhor interesse. Na maioria, não vou dizer nunca, né? Mas na maioria das vezes, o melhor interesse da criança é esquecido e há uma disputa entre as partes, né? Os maiores, os pais, os cônjuges, os ex-cônjuges. E é realmente nisso que a gente tenta se diferenciar, né? Que foi o que eu não complementei, mas entrando aqui na fala da Jarne para falar isso. Realmente, antes de tentar antes de entrar na judicialização, a gente sempre tenta ver todas as possibilidades, todos os caminhos da conciliação e da mediação antes de ser judicializado. Às vezes não tem jeito, às vezes realmente não tem para onde correr. Mas a gente tenta, porque até para o advogado também é desgastante um processo de separação, né? sem dúvida. Então, Desculpa, não, posso pode continuar? falar, é isso. Não, e aí, assim, né, só complementando, né, para a gente poder compreender o impacto que essa pandemia e essa situação de isolamento social está provocando na nossa vida, é que a gente está vivendo crises superpostas, né? Na verdade, a gente está vivendo crises de perda,
tá? De perda de espaço pessoal, de perda de espaço profissional, de perda de espaço social, de perdas Isso, de luto, né? De perdas concretas, certo? Processos de lutos também estão acontecendo e vão acontecer verdade. ainda mais, infelizmente. E nós estamos vivendo também uma situação de confinamento, ou seja, em que a convivência ela foi para o nível máximo, né? A gente está a maior parte do tempo possível convivendo, ou seja, dividindo o espaço, certo? Tendo que estar em interação o tempo inteiro, né? Então, o recurso que a gente tinha, que era muito importante para as relações do espaço, nós não temos mais esse recurso. Além do que, tanto eu como meu cônjuge está sendo atravessado por todas essas perdas e está buscando, né? Quando a gente vive uma crise como essa que a gente está vivendo, né? E qualquer outra crise, mas essa ela tem um impacto ainda maior. A gente nós acionamos os nossos mecanismos de defesa, né? As crises, Uhum. elas têm um sentido de ameaça, elas têm um sentido de desestabilização, né? Ela tira você do seu lugar, ela tira você da sua zona de conforto. Então, ela aciona em você um mecanismo muito primitivo, que é um mecanismo de defesa, né? E aí você fica com duas respostas muito automáticas, que é o ataque e a defesa, né? E aí, por isso que as relações elas vão ficando muito conflituosas, tá? Porque a gente passa a adotar um estilo de comunicação muito, geralmente muito agressivo, muito tenso, muito Reativo, né? reativo, né? E aí a gente vai acionando mais crises, vai acionando mais conflitos. E isso vai sobrecarregando cada vez mais o nosso sistema emocional, né? Assim, quanto a ameaça, assim, essa crise da pandemia, ela coloca a ameaça fora, né? A gente está vendo uma ameaça que está fora, tanto que está em casa, nós nos sentimos protegidos dessa crise. Mas dentro de casa, a gente também tem risco, nós temos riscos, né? E quando as crises começam a ser deflagradas dentro de casa, nós sentimos a ameaça dentro. Aí vira a ameaça fora com a ameaça dentro. Então, isso tem um impacto muito desestabilizante para todos nós, né? Muito. Mas me diz uma coisa, como é que a gente consegue identificar uma crise de fato, assim? Como é que o que se caracteriza uma crise? Como é que eu consigo dentro de... Porque assim, conflitos eles existem sempre, mas como é que eu consigo identificar que de fato estou vivendo uma crise e que essa crise está me trazendo alguns riscos? Eu diria, Jardel, que sempre que a gente sente, né, que a gente tem um sentimento de ameaça, né, seja no trabalho, certo? Às vezes você está vendo uma situação no seu Uhum. trabalho, que é uma situação de assédio, por exemplo, e essa situação de Hum. assédio, ela é sentida e percebida como ameaça, né? Ameaça da sua integridade, certo? E Uhum. aí Uhum. você não suporta conviver com aquilo, né? A sensação é de que é insuportável conviver. Então, a crise, geralmente, ela vem com esse sentimento de que é insuportável, é ameaçador, é insuportável, né? E muitas vezes, quando você está numa relação que ela começa a ter esse tom, né? Um tom em que ela passa a ser insuportável para você, né? A Hum. forma como essa pessoa fala, a forma como ela se coloca, a forma como ela interfere, certo? O que essa convivência provoca em você, né? E você começa a querer e desejar um afastamento, a precisar de um afastamento, a não suportar mais a presença, aí eu diria que é um sinal de alerta máximo, entende? Você começa a pensar Entendi. que a solução para um casamento, né? Assim, a solução é sair dali, a solução é separar, a solução é afastar, né? Então, assim, quando você começa a pensar que não tem outro jeito, que não tem outra forma, que só tem essa saída, é um sinal de alerta máximo, entendeu? E aí, Entendi. assim, E assim, digo, na Rússia, por exemplo, está proibido ter casamento e ter divórcio, até passar uhum. esse período de pandemia, né? O que que tu acha? Tu acha que isso é uma medida realmente plausível? Que isso pode evitar rupturas
Eu não tô, prematuras, né? Sim, eu imagino que algumas dessas crises já tenham pré-existência antes. Pelo menos Sim. nos casos que vieram até mim, com esse tipo de demanda, na maioria das vezes, eu não me lembro de nenhum dos casos em que é algo muito novo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, eu acho que esse confinamento, ele realmente, né, intensifica isso, potencializa isso. Será se Uhum. esperar ter esse tipo de medidas para que as pessoas sejam obrigadas a esperar passar esse período? Seria prudente, mais prudente, no teu Tá. entendimento? Eu acho que tem dois lados, né? Assim, eu acho que tem um lado que é interessante, não facilitar esse processo, tá? É Uhum, interessante que as pessoas precisem, que elas possam maturar um pouquinho mais, para que não seja algo tão automático, entendeu? Que pode ser, vamos dizer assim, resolvido a partir de um impulso. Mas, ao mesmo tempo, acredito que é muito importante ter uma abertura para olhar caso a caso, né? Porque uhum. é preciso avaliar qual é o risco, certo? Que existe em manter esse casamento, em manter essa interação em determinado contexto, né? Entendi. Então, assim, em caso de violência doméstica, por exemplo, ele se justifica um afastamento, mesmo que não seja uma decisão por uma separação imediata, mas ele justifica um afastamento, né? Uhum. Então, assim, se você, eu acho que não existe uma única solução. Mas, assim, não facilitar no sentido de que as pessoas podem tomar essa decisão no impulso, que no momento de crise, geralmente nós agimos muito por impulso, né? A gente não consegue pensar bem, avaliar bem, tá? A gente só sente uma resposta de defesa, de fuga ou de ataque, certo? Então é muito arriscado realmente você optar por um processo de separação precoce ainda, né? Sem ter oportunidade de conversar, de mediar, de ter uma orientação. Então, se esse sistema é aberto, ele vai receber muitas demandas de separação nesse momento, certo? Mas se ele é Uhum. totalmente fechado, ele pode também deixar de proteger algumas pessoas que estão precisando, é, se não de um divórcio, mas de um processo de afastamento. É assim que eu vejo, Entendi. entendeu? Entendi. Entendi. Deixa eu ver aqui. Eu anotei algumas perguntas. Enquanto você vai vendo aí, eu gostaria de colocar assim, que eu já coloquei. As crises, elas fazem parte da vida, né? Eu acho que é importante a gente aprender um pouco mais sobre crise nesse momento, né? Elas são inevitáveis, inadiáveis, ignoráveis, né? Assim, nós temos crises, que são crises de desenvolvimento, tá? Então, a gente vive crises a partir de ciclos de vida, por exemplo, né? A criança que passa da infância para a adolescência vai viver a crise dela, da adolescência para a fase adulta vai viver a crise, do adulto para o casamento, para o casamento sem filhos, né? O casamento com filhos, quer dizer, cada ciclo desse inaugura uma crise. O que é a crise? É uma crise normal, natural de desenvolvimento. Ela te desestabiliza num estágio, num determinado estágio, para ela poder potencializar você chegar no outro estágio. Mas aquele aprendizado que você tinha, aqueles referenciais que você tinha, que davam conta, por exemplo, num casal, de viver o cotidiano só os dois, quando chega um filho, desestabiliza. Eles têm que criar uma nova ordem. Então, essa Uhum. desestabilidade, ela é uma crise. E o que acontece? Muitas vezes na nossa sociedade, até em função de um ideal romântico, não se fala sobre isso, né? O que a gente faz com essas crises? A gente julga, tá? A gente interpreta mal, a gente se julga mal nesse processo. Não é verdade, Jardine? É, Né? A gente exige exatamente. um padrão de funcionalidade como se nós estivéssemos preparados e capacitados para tudo que vai acontecer, né? Ou seja, quem namora está vivendo um padrão de relação. Casou, vai viver uma crise de adaptação. É. Teve o primeiro filho, vai viver uma crise de adaptação. Teve o segundo filho, outra crise de adaptação. Teve um filho adolescente, outra crise. Então, assim, nós somos atravessados por crises. Crises que fazem parte da vida. E tem crises desencadeadas situacionais que a gente diz, né?
pela perda do emprego, pela morte de um ente querido, né? Por uma doença. Então, assim, a gente está o tempo inteiro vivendo esse movimento, certo? Mas nós temos dificuldade de reconhecer isso. Ou seja, de Entendi. assimilar a crise como um fator positivo, certo? Que contribui para Entendi. gerar uma nova ordem, que contribui para gerar um novo padrão de funcionamento, mais adaptado àquelas necessidades daquele momento, daquele estágio, né? Então, eu acho que a gente precisa também olhar com bons olhos para as crises. É Entendi. difícil, né? É difícil. Mas tu acha que é possível, tem até a ver com a pergunta que uma pessoa fez aqui, deixa eu. Jacilene fez. A convivência mais intensa não seria um fator de revelação de uma crise latente? Que foi justamente sobre o que eu falei, né? Geralmente é algo que explode, mas que já existia antes, e que essa situação especial acaba ajudando nessa explosão. Mas com isso eu queria saber se tu acha que é possível ter uma situação diferente disso, assim, de era algo que não passava na cabeça do casal, da família, enfim, ter essa ruptura, mas por conta desse isolamento, dessa convivência, enfim, surgiu o conflito, a crise, e isso foi primordial e essencial para o rompimento. Entendeu o que eu quis dizer? Sim, Sim. Não entendi. necessariamente algo que já existia muito latente antes, como a Jacilene colocou aqui. É. Sem dúvida, crises pré-existentes, elas representam riscos maiores, tá? Para uma separação num contexto como esse, né? Você vai estar em contato, você vai ter menos espaço para, vamos dizer, amaciar essa crise, para camuflar essa crise, né? Então, eu posso ter uma crise muito intensa no meu casamento, mas essa crise ela é camuflada porque no meu campo pessoal eu tenho relações afetivas boas, de amizade, eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas trocas. Então, eu vou convivendo com aquilo. Num contexto em que a gente perde essas possibilidades de interação, eu vou me ver diante da minha crise, né? E aí realmente é bem mais comum que um casal que pensa em separação, ele já tem uma crise pré-existente, tá? Agora, Entendi. mesmo que não haja essa crise, o casamento em si, ele é uma estrutura que ele tem uma instabilidade, porque nós convivemos com muitas diferenças, né? Então, a gente no Uhum. casamento está o tempo todo procurando um encaixe, procurando uma sintonia, procurando uma sincronicidade, procurando uma igualdade. Então, ele tem uma estabilidade, né, no casamento. Eu posso estar no meu casamento super bem, da forma que nós nos estruturamos, e não ter nenhum tipo vamos dizer assim, de previsão de risco de separação, tá? Mas eu trabalho, ele trabalha, nós temos uma funcionária, essa funcionária ela se encarrega das tarefas domésticas. Então, as nossas diferenças elas ficam também mais mascaradas, mais camufladas, né? Aí, de repente, Uhum. nesse contexto, nós nos encontramos tendo que negociar muitas coisas, dividir muitas tarefas, pactuar muitas necessidades. E aí pode ser algo completamente novo para esse casal. Que ele nunca precisou fazer isso, entendeu? Entendi. Porque ele tinha um contexto de vida que ajudava eles não entrarem em contato com essa necessidade. E aí, às vezes, a gente pode chamar isso de uma pequena crise, mas uma crise que ela pode se potencializar nesse contexto. Até porque a gente não sabe quanto tempo vai durar isso, né? É. E também porque, assim, dentro da estrutura do casamento, nós estamos o tempo todo lançando expectativas, recebendo expectativas, não é verdade? Concordam É. quem está aí escutando a gente? A gente não está o tempo todo, né, diante de expectativas e lançando expectativas? Então, assim, essa por si só já é uma condição meio instável, né? Porque eu estou o tempo todo recebendo expectativas do outro e atualizando para o outro o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que eu posso dar, o que eu não posso dar.
E eu estou o tempo todo lançando para o outro expectativas, esperando que ele corresponda às minhas expectativas, que ele funcione da minha forma. Ou seja, a gente está buscando a todo momento uma similaridade entre esse casal, né? Nós desejamos muito, nosso desejo é muito grande que o nosso cônjuge funcione de uma forma muito parecida com a nossa forma de ser. Vocês não acham? Não é verdade? Então, assim, é como se fosse uma Essa é a crisezinha tendência. cotidiana, né? Cotidiana. A gente está o tempo todo diante disso. Então, quanto mais eu desejar que esse outro ele seja diferente do que ele é, mais nós vamos ter potencial de viver crises. Né? Entendi. E E tu acha que... Termina. nesse contexto, a gente vai estar em contato com isso. Porque cada um vai responder a essa situação de confinamento de um jeito. Um vai se ativar, né? Assim, geralmente um vai ficar ativo porque tem uma estrutura mais controladora, vai querer tudo limpo, tudo organizado. O outro vai se desativar. Vai precisar dormir mais, descansar mais, vai ter menos disposição, entende? Entendi. Então, essas diferenças, Difícil, elas né? fazem crises também, né? É. E aí E é a que tá, né, convivência, Jardel? né? De repente, assim, as pessoas, elas chegam e elas não conseguem perceber isso que a gente está conversando, entendeu? Entendi. Elas só conseguem perceber que não está funcionando, elas só conseguem perceber que não dá mais certo. Elas só conseguem perceber que aquela pessoa não é mais a pessoa que ela quer conviver. E a expectativa só aumenta, né? É, eu É. acredito que, assim, nós temos a expectativa de que o outro seja o nosso outro, se encaixe, né? E Aham. vice-versa. É. Exatamente isso que eu vejo. E tu acha que é evitável uma crise dessa? O que a gente pode Uma fazer para crise, evitar? é, É, aí é que tá. Aí é um processo realmente, a Viviane entrando, o Anderson, oi pessoal, bom ver vocês por aqui. De vez em quando a gente dá uma olhadinha e vê quem está presente, né? muita Bom gente vê-los por presente, aqui. viu? Santarém todo, o pessoal aqui de Fortaleza e todo mundo participando. Tu perguntou aí, todo mundo, muita gente Família, amigos, participando. né? Família, É. amigos. É. Sim, eu acho, assim, eu não acho que crise é evitável, como eu disse, né? Assim, os estudos, tá, sobre crise colocam que as crises elas fazem parte. O que nós temos que prevenir são riscos dessas crises, né? São Uhum. desdobramentos dessas crises, entende? Entendi. E como Que é é que a gente. justamente para evitar essas Uhum. rupturas prematuras, né? Que podem ser prematuras encadeadas por conta da situação específica. Isso, né? Então, assim, para que a gente possa realmente prevenir esses riscos, né, de ruptura, de eu diria de ruptura, de rompimentos, né? Rompimentos radicais, drásticos. Ciara está dizendo que Limeira também está lá. É, alô Limeira! Nós precisamos, eu acredito que a gente precisa primeiro, né? Assim, reconhecer que, né, nós vivemos esse eterno ajuste dentro do casamento, né? Reconhecer que eu não vou São Paulo atender todas também. as expectativas, São Paulo também, eu não vou atender Larissa. todas as expectativas do outro, né? Nem o outro vai atender as minhas expectativas. Nós vamos ter que aprender, eu acho que esse é um aprendizado fundamental, assim, que eu falo muito, né, nos cursos, na terapia, assim, a conviver com uma outra pessoa e não com a pessoa que eu acho que é a minha pessoa, entendeu? Fundamental é o investimento no autoconhecimento, né? Assim, nós precisamos reconhecer os nossos sentimentos. Quando eu não reconheço os meus sentimentos, o que que eu faço? Eu jogo para o outro, eu projeto no outro. Né? Ele vira o espelho daquilo que eu não reconheço em mim. E às vezes o que eu não reconheço em mim é o que é mais difícil de aceitar, a parte mais difícil de aceitar. E geralmente nós projetamos no outro. Né? Então, ao invés de reconhecer a minha raiva, eu acho que o outro está sempre com raiva. E por aí vai. Né? Então, assim, para a gente prevenir crise, a gente precisa ir para um outro campo, um campo de reconhecimento, um campo de humildade, de saber que
essa crise ela está sendo construída pelos dois, né? Que não é Uhum. um responsável pela crise, né? Não tem o culpado e a vítima, né? Não, assim, numa situação de violência doméstica é uma situação à parte, mas assim, Certo. aprender a manifestar os seus sentimentos, por exemplo, tem recursos muito interessantes e maravilhosos para quem quiser se aprofundar, que é na comunicação não violenta, né? Como é que eu tenho que aprender a me comunicar? E para me comunicar, eu tenho que reconhecer o que estou sentindo. E eu preciso comunicar para o outro a partir do que eu estou sentindo. Se eu não aprender a fazer isso, eu vou aprender a julgar e a responsabilizar o outro pelo que eu estou sentindo. Então, assim, é possível prevenir? É possível prevenir, né? Negociando, né? Assim, tendo abertura para negociar. Nós vivemos outra coisa que interfere muito, Jardelli e grupo que está aqui junto com a gente, assim, um desejo, né? Nós temos um desejo de igualdade, tá? Então, a gente busca uma igualdade. Eu vejo isso muito nos casais. Assim, a gente busca uma igualdade. Eu vou fazer metade, você vai fazer metade. Assim. E, na verdade, isso gera um desgaste muito grande também. E a gente precisa realmente dividir tarefas, principalmente nesse contexto. Mas eu nunca vou conseguir dividir de maneira extremamente similar, né? Eu vou ter que funcionar mais na complementariedade do que na igualdade. Entende? Compreender que o Entendi. casal ele funciona melhor na complementariedade, porque se eu sou boa em determinada coisa, eu vou poder me empenhar mais nessa determinada atividade. Se eu não sou boa em determinada coisa e você vai ter que se empenhar mais. Se tem uma atividade que nenhum dos dois é bom, nós vamos ter que negociar. Uma vez eu faço, outra vez você faz, entendeu? Mas eu, Entendi. assim, essa busca incansável pela igualdade, ela traz muito desgaste, né? Assim, não é que eu não sou a favor da igualdade, pelo contrário, eu acho que a gente tem que buscar relações de igualdade. Uma coisa são relações de igualdade. Eu posso, você pode, eu tenho direito, você tem direito, entendeu? Eu tenho espaço, você tem espaço nessa relação. Agora, dividir as coisas em igualdade, ou seja, do mesmo tamanho, da mesma forma, é que é complicado. Deixa eu Isso é ver. muito latente quando tem filho, né? Filho menor. Eu vejo Muito. bastante conflitos nesse sentido, assim, quando já existe sem filhos, mas com filho eu percebo que realmente coisa vai para Uhum. outro patamar, essa expectativa de divisão de tarefas. Porque aí Exatamente, entra a história de assumir novos papéis, né? E novas funções surgem também. exatamente. Na verdade, assim, essa questão do desejo que o outro funcione do mesmo jeito. Olha o Luiz Jete chegando. Oi, Tô Luiz. vendo. Por exemplo, né, quando se tem filho, um é mais ligado na alimentação, o outro é mais ligado na higiene, o outro é mais ligado na brincadeira. Então, no que você é mais ligado, você vai se dedicar mais. Não tem jeito, né? E aí o que que acontece? Você quer que o outro ele seja ligado naquilo que você é ligado, né? E que ele faça da forma como você faz. Então, isso traz muito desgaste nas relações, muito desgaste, né? Eu coloquei algumas coisas que eu acho super importantes, assim, como um recurso já. Não sei como é que está o nosso tempo. Nós temos ainda A quanto tempo? gente tem 20 minutos, em média, 21 minutos. Eu coloquei algumas questões que eu acho que são importantes pontuar aqui, certo? Sobre formas de criar uma convivência saudável, né, nesse contexto Ótimo. de confinamento, tanto para os casais como para as famílias, né? E eu acho assim que são coisas objetivas, né? E que nós precisamos intencionalmente buscar praticar. Né? Assim, a gente Ótimo. nesse contexto, a gente não pode funcionar só no espontâneo. O que é funcionar no espontâneo? Ah, hoje eu estou com vontade de fazer, eu faço. Amanhã eu não faço. Entendeu? Nós precisamos, claro, tem que ter esse espaço, né? Eu não quero ser radical para chegar para a pessoa, porque hoje dizer, olha, hoje eu não estou bem, hoje eu estou me sentindo cansada, exausta, porque as pessoas têm relatado realmente muita sensação de cansaço, de exaustão nesse momento de confinamento. Então, claro que tem momentos que você vai chegar para outra e dizer segura, porque eu não estou dando conta, tá? Isso é uma coisa, eu vou comunicar e eu vou negociar Entendi. com o outro esse tempo para mim.
A outra coisa é o funcionar no espontâneo. Eu faço quando não quero, não faço. Hoje eu estou ligado mais em outras coisas, entendeu? Então, isso torna o convívio muito complicado, né? E aí, E assim, é muito importante. Diz. não, eu estou percebendo na tua fala que a comunicação é algo primordial nesse Sim, momento, né? primordial. Porque é, porque assim, não tem como evitar que o outro sinta angústia, sinta medo, se paralise, né? A gente não É. tem, nós não vamos ter controle sobre o outro, nós vamos ter controle sobre nós, Uhum. né? E a partir Isso. do momento em que eu percebo que eu só controlo a mim, mas que o que eu posso fazer com o outro é me comunicar com ele, e isso de alguma forma facilita as coisas, né? Com certeza. Facilita o andar e o encaminhar e a resolução, ou pelo menos amenizar ali a situação conflituosa, por Sem aí, né? dúvida. Sem dúvida. E aprender a se comunicar, é aprender a falar e aprender a escutar, né? E é uma ótima oportunidade, né? Porque, assim, outra coisa também que eu tenho percebido é que as pessoas não se falavam mais, não conversavam mais, não teve um caso que eu, inclusive, perguntei, assim, pro homem que veio falar comigo sobre eu não aguento mais, eu quero me separar agora. E aí eu perguntei para ele se ele já tinha conversado com a esposa sobre isso, né, nesse momento. Ele disse, não, tem muito tempo que eu Uhum. não falo com ela. Depois, como é que você está convivendo? Ele disse, a gente não está convivendo dentro de casa. Sim. E eu acho que é uma ótima oportunidade a pessoa estar confinada em casa, tentar Uhum. desenvolver essa habilidade de se comunicar e de se falar e de conversar e de expor o que está sentindo, né? Sim, sem dúvida. E, e uma coisa assim que eu tenho tentado praticar e tenho colocado um pouco na clínica com casais é exatamente esse aprender a se comunicar. Nós estamos Uhum, habituados a ter interesse de falar, né? Apresentar o nosso ponto de vista. E temos muita dificuldade de escutar, escutar sem interpretar, sem julgar, sem interromper, escutar. Inclusive, assim, um movimento importante, né, seja entre o casal, seja com a família, entre o casal e os filhos, entre os irmãos, é perguntar nesse momento como você está e escutar, porque todo cortou. mundo está Perguntar o quê? vivendo. Perguntar como você está e Uhum, escutar. E escutar, porque, como já coloquei aqui, né, nesse confinamento, todo mundo está atravessando uma experiência ímpar. Então, assim, verdade. como você está? Como é que você está hoje? Entendeu? Escutar, sem aconselhar, sem orientar, Sem julgar, né? sem julgar, sem apresentar uma solução. Não, mas não é assim, assim é melhor. Não, escuta, só escuta. O efeito, ele é muito positivo, assim, porque é quando você vai ter acesso mesmo ao que o outro está sentindo. Então, a comunicação é fundamental, esse investimento na comunicação. Por que que as pessoas, no casal, as pessoas acabam evitando a conversa? Porque não sabem conversar. Porque não Evitando o quê? conseguem. Cortou. As pessoas evitam geralmente nas relações a conversa. Chamam a conversa de DR. O que é uma DR? Nós vamos discutir o relacionamento. O que é discutir? Nós vamos disputar espaço, né? Uhum. Então a gente não está. Por que que essa DR não se transforma em como é que você está? Como é que você está, né? Hoje, no seu trabalho? Como é que você está hoje no casamento? Como é que você está hoje como pai? Só isso, só pergunta isso e escuta. Se a gente conseguisse fazer esse movimento, nós iríamos ter assim um ganho imenso, né? E realmente, se a gente, Verdade. nessa pergunta, criar abertura para escutar o outro, a gente vai perceber o outro de outra forma, entende? Então, Entendi. assim, das questões que eu coloquei, a comunicação é fundamental. A comunicação, ela fortalece a conexão, né, entre essas pessoas, mas essa conexão, ela só é possível exatamente quando existe respeito à individualidade, que significa que nós somos pessoas diferentes, funcionamos de um jeito diferente,
E agora, tão pertinho, é que a gente precisa mesmo desenvolver esse valor, esse princípio, né, de respeito à individualidade. Tá? Já falei, Entendi. aprender a falar e escutar sem interpretar é fundamental. Falar a partir dos sentimentos, apresentar para o outro os seus sentimentos e as suas necessidades. Né? Se a gente não der conta, né, se nós não dermos conta dos nossos sentimentos, como eu já falei, eu estou inconsciente sobre o que eu estou sentindo e de repente eu não acordo bem, eu estou mais intolerante, e aí basta que a pessoa faça alguma coisa que deflagre em mim uma reação. E eu acho que Seria falar no momento, se possível, não de conflito, né? não de conflito. Pois, experimentem, né? Vocês podem experimentar acordar e só fazer um reconhecimento. Como é que eu estou hoje? Como é que eu estou hoje, né? Entende? Uhum, Eu tenho entendi. que reconhecer como é que eu dormi, como é que eu tô, como é que eu tô diante dessa ameaça, entende? Primeiro eu reconheço os meus Ler o sentimentos. corpo, né? Também o corpo geralmente ele Ler o corpo, avisa. e poder falar a partir dos sentimentos, né? Hoje eu não tô bem, hoje eu tô legal, hoje eu tô vendo uma perspectiva positiva. Então, a fala é do eu, né? Eu vou me comunicar para você, entendeu? E qual é o nosso padrão? Hã? Hã? Falhou? Falhou? Falhou. Qual é o nosso Padrão, padrão? Eu não. escutei padrão. Pronto, o nosso padrão não é falar o meu sentimento, é falar o seu, né? Então, eu atendo pessoas que dizem, você funciona assim, você funciona assado, você pensa que gosta daquilo, mas você não gosta. Entende? É como se. Entendi. E tu sugere que essa comunicação sobre os seus sentimentos, ela vá sem expectativa da reação do outro. Não, 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 eu vou falar isso, mas eu não vou criar expectativa se o outro vai acolher ou não a minha dificuldade de hoje. Eu sempre digo, Jardel, que num casal, em Eu estou determinados perguntando isso momentos. porque, só complementando, muita gente diz, não, eu falo, mas a pessoa não escuta, ela não quer saber, não, entendeu? Então, assim, por exemplo, a frase você não me escuta é uma frase que ataca, entendeu? Agora, Uhum, eu não me sinto escutada por você, entendeu? uhum, É uhum. a mesma mensagem, mas é outra frase. Que fala sobre você, não sobre o outro, né? É. Eu não estou com vontade de falar porque eu não me sinto escutada. Eu assumo isso. Eu não ataco você com isso, entendeu? Uhum, Então, entendi. esse aprendizado, ele é fundamental, tá? E nós temos, nesse momento, a oportunidade de fazer esse aprendizado e necessidade. Na verdade, nós só aprendemos quando a gente realmente percebe a necessidade, né? Bem, a comunicação sem dúvida. Quando eu coloquei que nós precisamos cuidar intencionalmente do nosso tempo juntos, também, a gente precisa identificar o que que a gente gosta de fazer juntos e o que que a gente gosta de fazer separado. Isso precisa ser respeitado. Então, eu gosto de cozinhar com você, mas depois do almoço eu posso gostar de dormir sozinha. Isso precisa ser comunicado também. Né? Então, eu não posso achar que, porque nós agora estamos em situação de confinamento, nós estamos disponíveis para o outro o tempo inteiro. Então, quando nós Entendi. regulamos a nossa necessidade pessoal com a nossa necessidade conjugal, fica mais fácil a convivência. Agora, quando eu tenho que estar disponível o tempo inteiro e eu roubo todo o meu espaço pessoal, eu não tenho espaço pessoal, em algum momento isso vai aparecer, tá? Em algum momento isso vai vir como uma cobrança, né? Eu até sugiro, né, e isso tem sido colocado como sugestão em muitos outros espaços, em muitas outras lives, certo? Estabelecer um local na casa, um espaço físico na casa que seja um espaço protegido para qualquer um que queira ficar sozinho um tempo. Porque pode ser um Ficar o quê? filho Sozinho? sozinho um tempo, Uhum. né? Assim, reconhecer que todo mundo tem necessidade de se recolher. Então, essa é uma alternativa interessante, assim, um espaço que qualquer um pode ocupar quando quiser ficar sozinho um tempo. Nem que seja o Saber que banheiro, né? o banheiro é o pior espaço. Sim, Mas um às espaço, vezes a pessoa não tem a opção, né? mas um espaço Tomar um banho. confortável,
Ou eu entrei no Entendi. quarto, eu fechei a porta um pouquinho. Eu falo, olha, eu vou precisar de 2 horas, 1 hora, meia hora, o que for possível, entendeu? Mas a gente poder assimilar essa necessidade, na verdade, é assimilar essa necessidade, tá? É, uma coisa importante, avaliar se as tarefas domésticas elas estão equilibradas, né? Elas não é que elas são iguais, como eu falei, igualdade não existe, mas se estão equilibradas, né? Nessa complementariedade, se não está sobrecarregando ninguém, também isso Tua é câmera importante. baixou um pouco. Sobe um pouquinho a tua câmera. Melhorou? Pronto, melhorou. Pronto. É, deixa eu ver aqui. Entendi. Equilíbrio, tipo, entender o limite do outro e tentar Uhum. dentro desse limite fazer a divisão de tarefas. É, Mais ou menos por aí. mais ou menos por aí, né? De uma forma que esse equilíbrio garanta que vai ter um tempo de ocupação e vai ter um tempinho de descanso também, tá? Isso é Uhum. importante na relação, né? O que eu acho importante para um casal é ele, mesmo diante desse confinamento, ele definir qual vai ser o espaço dele na semana. Qual vai ser o O nosso espaço espaço dele. Do do casal. casal, né? Então, o nosso Uhum. espaço vai ser toda quinta-noite. Nós vamos escolher um Uhum. programa, nós vamos escolher um filme, nós vamos escolher uma live, nós vamos tomar um vinho. Não deixar passar durante a semana um momento que seja o espaço do casal. Isso é fundamental Entendi. também. Tem um espaço de nutrição, né? É um espaço em que o casal vai estar ali um para o outro, nem que seja para ficar só lado a lado, curtindo algo que gostam juntos, entende? Uhum. E é super comum esse espaço do casal ele ser esquecido, mesmo que em circunstâncias diferentes como essa, né? Assim, geralmente é uma coisa super esquecida, o espaço do casal, tá? Se possível, um planejamento semanal, né? Como é que vai ser a próxima semana, tá? Toinha tá dizendo oi aqui, dá oi pra ela. É a É a Jade. Oi, Jade. Jade, meu amor, linda da Dinda, né? Então, assim, um planejamento mínimo da semana, não tem como a gente O planejar mais do que Instituto também aqui, Jarlene falando. eu vi a Virgínia, né? Deixa eu ver o que mais, gente. Sim, peraí, termina. O planejamento da semana. Começar Um a semana com planejamento esse planejamento de tarefas. um Uma planejamento programação, né? de tempo, entendeu? De programação que incluam tarefas, que incluam espaços, que incluam, né? Um planejamento mínimo, que sirva de um roteirinho, na verdade, nada rígido, mas que sirva de um roteiro, né? Eu preciso minimamente Entendi. comunicar com o grupo como é que vai ser o meu dia de amanhã. Eu, no meu caso, se eu vou trabalhar mais, se eu vou trabalhar menos, se eu vou poder estar mais disponível, se eu não vou poder, minimamente comunicar. E se a gente puder planejar um pouco mais, a gente vai abrir mais espaço, por exemplo, para atividades do casal, para atividades com os filhos, de uma forma que não seja rígida, porque nós não podemos, né, exigir mais do que nós estamos sendo exigidos nesse momento, tá? Oi, E aí, Valdas. quem? Valdas falando aqui comigo. Vitor Valdir. Darlene também. Quem? Quem Deixa eu mais? ver. Eu acho que são, assim, nutrir sentimentos de esperança. Cleuminha, tudo bom, minha querida? Adorei você aqui. É uma colega psicóloga que está aqui também. Nutrir sentimentos de esperança fundamental. Alimentar algum sonho, algum projeto de futuro é fundamental nesse momento, né? Conseguir transcender essa realidade projetando algo juntos, tá? Para o casal ou para a família, fundamental, né? Nós precisamos Entendi. realmente transcender momentaneamente essa realidade para poder abrir espaço para a gente se conectar de uma outra forma, né? Não através do medo, mas através da esperança. Eu acho que é isso. Empatia, respeito, autocuidado é fundamental, né? Então, eu me responsabilizar pelo meu Autocuidado? autocuidado, né? Eu preciso me responsabilizar pelo meu autocuidado, né? Eu não posso esperar que meu cônjuge ele me cuide nesse momento, porque ele também está sendo bastante exigido. Então, eu posso esperar que ele esteja presente. E o que ele puder me oferecer vai ser maravilhoso. Mas eu não posso esperar que ele se responsabilize pelo meu autocuidado, entendeu? Pelo meu cuidado, né? Nós temos muita dificuldade assim de perceber, né, que o outro não tem recurso, às vezes, em determinado momento, para dar aquilo que a gente está precisando, né?
Deixa eu me testar aqui, por Deixa eu te perguntar uma coisa. E quando é que tu acha que é necessário oferecer ajuda profissional para uma pessoa mais sensível a esse isolamento social? Porque eu acho que isso também desencadeia, né, um conflito. Sim. Sim, nós temos que perceber, assim, como eu falei no início, que cada pessoa ela tem recursos diferentes para lidar com essa crise, tá? Tem pessoas que têm recursos mais adaptativos, que conseguem ter uma perspectiva mais positiva, e tem pessoas que não têm vamos dizer assim, esse recurso, tá? E vai ter uma perspectiva mais pessimista e vai ter mais dificuldade de se adaptar a fazer os ajustes necessários nesse momento, tá? Então, assim, reconhecendo isso, precisamos ver, assim, por exemplo, eu até coloquei uma coisa que eu aprendi, eu fiz recentemente um curso, que é um curso de atuação do psicólogo em situação de crise, tá? Com uma professora muito querida da Unifor, que é a Tereza Holanda. E aí ela colocou, que eu achei ótimo, os 3Ds, né? Ela disse, olha, esses 3Ds, quando estão presentes, eles realmente representam uma situação de urgência, no sentido de procurando uma ajuda profissional, tá? Qual é o 3D? É Uhum. quando você se sente frequentemente desamparado, tá? Desiludido, tá? E eu agora esqueci. Peraí, deixa eu pescar aqui. Desamparado, desiludido. Achei muito legal, assim. E Desesperado. desesperado, pronto. Desamparado, ou seja, com aquela sensação de vulnerabilidade, certo? Vulnerabilidade. Uhum. Desiludido sem uma visão de futuro, tá? E Sem esperança, desesperado né? sem saída, sem esperança. Né? Assim, com Entendi. sensação de ameaça permanente, né? Então, assim, quando isso acontece, geralmente a pessoa ela vai ter uma tendência a se isolar mais, a se comunicar menos. E isso representa que ela está precisando de ajuda. Não funciona. Né? Precisa avaliar o que está acontecendo. Existem riscos de depressão, existem riscos de suicídio nesses momentos também. Tá? Entendi. Dificuldade de discernimento, de pensar, né? De julgar essa realidade, de identificar. Precisam ser os três juntos, assim, você precisa identificar realmente essas três características junto, ou basta a frequência mais da desesperança, da pessoa imaginar que acabou, tudo acabou. Na verdade, nós podemos ter momentos de desilusão, de desamparo, de desespero nesse momento, entende? Uhum. Agora, quando isso junta, quando agrega e quando é permanente, né, Frequente, né? frequente, tá, você está sentindo assim por mais de 2 dias, por mais de 3 dias, ou alguém com quem você convive está sentindo assim, é o momento de procurar ajuda, tá? Entendi. A Entendeu? Dini colocou aqui, ó. Oi, Dini. O planejamento está ajudando muito, mas muitas vezes, meio-dia, ninguém sabe mais o planejado. São duas crianças menores de 2 anos, mas a comunicação vem sendo crucial. É isso mesmo, Jenny. Porque na comunicação a gente flexibiliza, né? A gente combinou, nós combinamos isso, mas nós não conseguimos. Então a gente vai fazer aquilo. A gente recombina, replaneja. Ou então entra no acordo de que hoje solta. Então, assim, quando há comunicação, é possível atravessar. Né? Não pode, esse momento é um momento que nós não podemos agir com rigidez. Né? O momento de crise é um momento que exige o máximo de adaptação. Isso é possível haver uma boa adaptação se houver flexibilidade. Tem que ter flexibilidade. Né? Tá acabando o nosso tempo. Tá Que a gente acabando, já né? pode ir se despedindo, gente. Foi muito bom, Jarlen. Só tenho a agradecer. Vai me ajudar tanto na minha vida pessoal, como na minha vida profissional. Dar dicas aos meus clientes, às pessoas que elas esperem, né? Tentar fazer com que, quando possível, que esperem, que conversem, que se comuniquem. E foi muito rico, muito rico. Falta 28 segundos só. Daí tuas palavras finais. E, gente, muito obrigado aí por participarem. Gostei demais da participação de vocês.
E até a próxima live, né? Agora, eu Eu acho que esse negócio agradeço. aqui é bom, viu? Vai. É, devagarinho nós vamos aprendendo, né? Olha, eu nunca me vi É, fazendo live, muito menos a Jardelle, né? E pois nós é. estamos hoje participando não porque nós queremos aparecer